Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego. É um grande prazer a gente fazer mais uma aula das nossas aulas de grego aqui pelo Clássica e Língua. Nós vamos começar fazendo a correção do exercício. Nós fizemos o exercício na aula passada. Esse exercício da aula passada foi um exercício bem simples, bem elementar, de transcrição, aqueles exercícios que a gente vai fazer muito facilmente. Eu tenho certeza que vai ficar bem tranquilo. A gente viu consoantes gregas na aula passada, hoje nós vamos ver vogais, mas o exercício que nós fizemos, ele é um exercício que vai, com certeza, ser útil, porque a gente vai continuar fazendo esse tipo de atividade, e essa atividade que nós vamos continuar fazendo, ela vai nos ajudar a ir lendo as palavras em grego e de certa forma, transcrevendo e assim aprendendo a língua cada vez com mais precisão, ok? A gente vai fazer, então, o nosso exercício. Vou pedir para vocês pegarem o exercício para vocês fazerem a correção, e a gente vai, enquanto a gente faz a correção desse exercício, a gente vai explicando como é que essas transcrições são importantes, né? Como que elas constroem para a gente um conjunto de regras de compreensão do alfabeto, que vão ser regras que nós vamos usar para o curso todo, tá? Cabe lembrar que a gente está tendo os nossos encontros de monitoria, tá, gente? Nossa monitoria está funcionando perfeitamente e a gente vai continuar fazendo os nossos encontros de monitoria com vocês, para vocês irem pegando essas coisas da língua, irem aprendendo a língua cada vez com mais facilidade, e irem tendo o desempenho de vocês sem muitos transtornos. Basta marcar com os nossos monitores e pronto, o monitor vai te atender e vai te ajudar a fazer o exercício que nós passamos, tá? É isso. Nós vamos fazer. Deixa eu pegar aqui e preparar a tela para vocês poderem assistir. E quando vocês assistirem a tela, vou ocultar aqui o compartilhamento e vamos organizar aqui tudo direitinho para vocês poderem acompanhar com a gente. Vamos lá. Só um instante. Eu vou colocar aqui o exercício na tela, direitinho. Pronto, pode colocar a tela, por favor. Como que a gente vai fazer a transcrição? Quais são as regras de transcrição para a gente fazer a transcrição da forma mais correta? A gente tem que pensar que cada letra tem um correspondente. Então, nessa primeira palavra, que é a palavra basileus, como que a gente faz a transcrição? Como que a gente organiza a nossa atividade? Então, quando a gente fizer basileus, vocês têm que pensar o seguinte: vocês têm que pensar que o beta vai ser equivalente a B, é minúsculo, então B minúsculo. O alfa é equivalente a A, então A minúsculo. O sigma é equivalente a S. Só um instante. Deixa eu apagar aqui. A S. O iota é equivalente a I. O lambda é equivalente a L. O epsilon é equivalente a E. O y é equivalente a U. E o sigma final é equivalente a S. Se tem acento agudo aqui, vai ter acento agudo aqui. Atenção! Quando nós temos o ditongo eu, tá? O ditongo eu vou escrever em grego aqui, eu, nós vamos transcrever o ditongo eu com a vogal E e a vogal U. Ok? Tem que guardar isso. No ditongo, o Y é o U. Vocês vão perceber que vai aparecer aqui, eu vou passar para a letra, para o sexto, que é rediz, tá? Então perceba, espírito forte, H. Aí eu tenho essa vogal aqui, que é o eta, então vou fazer o E longo. Depois eu tenho o delta, D. E aqui eu tenho fora do ditongo o Y. Aí eu vou colocar Y, acento agudo, e o sigma final.
Perceberam? O Y sozinho, eu transcrevo Y. O Y no ditongo, por exemplo, eu transcrevo U. Não pode errar isso. Isso é uma regra muito importante. Vamos voltar. Gnomai. Então, gnomai eu tenho gama, iota com acento agudo, gama, ni, que é o N, omicron é o O mi, que é o M, o alfa, que é o A, e o iota, que é o I. Gignomai. Terceiro, Dorum. Muita atenção. Dorum, delta, D, ômega, O longo, acento circunflexo. O acento circunflexo está aqui. Ele se escreve em grego assim, e eu transcrevo ele assim. Rho, então está aqui o R. Depois eu tenho omicron, que é o O, e o Ni, que é o N. Doron. Depois eidos. Então tem o epsilon, que é o E. O espírito é fraco, então não tem H antes. Põe o I, acento circunflexo, delta, omicron, e o Ni, e o sigma, que é o S. Eidos. Zeus. Atenção. É uma letra dupla, mas eu vou transcrever com uma letra só. O zeta maiúsculo, eu vou transcrever o Z maiúsculo. Z, epsilon é E, Y é U, acento agudo, sigma final. Rediz, eu já fiz, e Theos. Teta é TH. Depois eu tenho epsilon, omicron, acento agudo, e o sigma final, tá aqui o sigma final. Ok? Mas vocês percebam que o grande segredo para a gente fazer direito é a gente fazer letra por letra. Tem que fazer letra por letra, porque assim, fazendo letra por letra, você não vai correr o risco de errar. É fácil errar essas coisas, é fácil errar essas transcrições se a gente não fizer letra por letra. Então, faça letra por letra que vai dar certo, sempre dá certo. Quando a gente vai fazendo as transcrições, nós vamos percebendo que a gente vai descobrindo as particularidades do alfabeto e vai corrigindo essas particularidades. Nós temos 24 letras que nós vamos fazer. Eu parei, eu fiz até Theos. Então, eu vou fazer as outras 24 letras, eu estou organizando aqui enquanto estou falando com vocês. Eu vou fazer de uma vez só, para vocês perceberem que é letra por letra. Eu vou fazendo letra por letra. Enquanto eu vou fazendo letra por letra, o que vai acontecendo é que eu vou guardando vogais longas, guardando acentos, lembrando de fazer espíritos. Então, o segredo é você fazer vários exercícios de transcrição. Não pode deixar de fazer esses exercícios de transcrição com bastante dedicação. Porque sem a dedicação nos exercícios de transcrição, você vai ficar com dificuldade para a aprendizagem e vai ficar, no final das contas, com o seu desenvolvimento da língua atrapalhado. Então, eu vou até passar alguns exercícios extras para vocês, aproveitar que vocês estão animados. Então, quem mandar lá no nosso formulário que tem de cada aula, em que você manda o exercício, a gente vai aproveitar que vocês já mandaram alguns exercícios, mandar outros exercícios para vocês terem mais coisas para fazer durante a semana, não muito, mas que envolva transcrição. E essas transcrições vão ajudando você a guardar o alfabeto e escrever de caracteres gregos para caracteres latinos e de caracteres latinos para caracteres gregos. Tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui com vocês. Então, eu vou pedir de novo para apresentar a tela e eu vou fazer a transcrição das outras palavrinhas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora a transcrição de idem. O espírito é fraco, então não vai ter nada. Então, vou colocar I, espírito fraco, pontinho no I, porque o iota é I, o delta é D,
O é I, acento circunflexo no I e o NI. Idem. Kerdos. O kappa é o K, o epsilon é o E, acento agudo no E, acento agudo no E, o Rho é o R, o delta é o D, o ômicron é o O, e depois sigma final S. Laos. Laos é lambda L, alfa A, ômicron O, acento agudo no O, e depois o sigma final S. Moira. O Mi é o M, o ômicron é o ômicron, é o O iota I, acento circunflexo, Rho, R, alfa, A. Depois nós temos NUS. O Ni é o N, o ômicron, o Y está no ditongo, o U, acento circunflexo, e o sigma final, S. Xenos. Eu tenho xenos. O xi é X, com som de xi, de fixo. O epsilon é acento agudo no E. O Ni é o N. O ômicron é o O. E o sigma final é o S. Xenos. Homilia. Atenção. Espírito forte. O espírito forte eu ponho H, ômicron, O, Mi, M, iota, I, lambda, L, I com acento agudo, I com acento agudo, e alfa, A. Depois, pino, que é eu bebo, é o verbo beber. Então, pi, P, acento agudo no I com acento agudo, Ni, N, ômega, O, com acento, com indicação de longa. Pino. Eremia. Aqui nós temos espírito fraco, tranquilo. Então, é para o epsilon. Rho, R. Nós temos o E longo, o eta. Então, é longo. Ere, Mi, M. Depois nós temos o iota com acento agudo, I com acento agudo, e o alfa terminando A. Rodam, atenção. O Rho, que inicia, ele é sempre aspirado. Então ele vai ser transcrito o R com H. Esse espírito forte que está aqui, sempre indica o H, só que vai indicar depois. Então, ó, R, H. Começou no começo com palavras com Rho, RH. Ômicron com acento agudo, O com acento agudo, delta, delta, ômicron, Ni, N. Rodam. Poiesis. Pi, P, ômicron, O, iota, I, acento agudo, é longo. Depois nós temos sigma, S, iota, I e sigma, S. Poiesis. Depois ticto. Então, T para tal, iota com acento agudo, I com acento agudo, kappa, K, tal, T, O, mega, O, longo. Ticto. Hibris. Atenção, eu tenho o espírito forte e o acento agudo. Não tem erro. Espírito forte, H. O Y, Y. Acento agudo, Hibris. Beta, B, Rho, R, iota, I, sigma, S. Hibris. Filos. O Fi, PH, não coloca F, tá? É PH. O iota com acento agudo, I com acento agudo, lambda, L, ômicron, sigma, S. Ômicron, O, sigma, S. Raris.
Ri é CH. O alfa com acento agudo, A com acento agudo. Rho, R. Depois tem iota, I. E o sigma final, S. Rares. Depois, psi-ré. É uma dupla. PS para psi. Y e Y sozinho. No ditongo ele é U. O Ré, que é o Ri, CH. O E, que é o eta, é longo. Acento agudo, acento agudo. E para terminar, homós. Espírito é fraco, aí eu coloco O longo, Mi, Omicron, O breve, com acento agudo, mais sigma. E aí nós temos terminado o nosso trabalho de pensar as nossas transcrições. As transcrições estão colocadas aqui. A gente agora vai começar a falar um pouco das vogais, as vogais gregas. Então eu vou pedir para colocar a nossa tela e vamos falar um pouco das vogais e dos ditongos. É uma aula curta, vai ser bem legal, a gente vai conseguir aprender bastante. Então vamos lá. As vogais em grego são 7 letras que representam fonemas vocálicos. Então nós temos o alfa, o iota, o y, o epsilon, o eta, o ômicron, o ômega. E essas vogais se dividem entre comuns ou ambivalentes, porque podem ser longas ou breves, e podem ser simples, porque vão ser sempre longas ou sempre breves. Aí você vai falar assim, não entendi nada, professor Brian. Não tem problema. Você não entendeu? Eu vou explicar. Claro, eu vou explicar para vocês. Então, vou abrir outro documento aqui e vou escrever para vocês, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse negócio das vogais gregas? Então, é o seguinte, é simples. É simples explicar. Quando nós olhamos para as vogais gregas, nós temos, como foi dito, 7 vogais. E nós vamos classificar as vogais entre comuns ou ambivalentes. Lembrando, ó, a gente tem lá vogais comuns ou ambivalentes. Então, vou colocar aqui, comuns. Porque ela é a mesma vogal para o longo e para o breve. Quais são as vogais comuns? O alfa, o A longo, que é o alfa longo. Alfa longo, A longo. Mas você também tem o alfa breve, que é o A breve. Aí você fala assim, mas Brian, nós não colocamos esse sinal quando a gente fala do alfa. Não tem problema, é só para você saber que você pode ter um A que é AA, você pode ter um A que é A. A gente não vai usar esse sinal sobre o A. Pelo menos a gente não vai usar no nosso curso. É bom você saber que tem o longo e o breve, tá? Nós temos o iota, que pode ser longo, que vai ser o I longo. E o mesmo iota pode aparecer em contextos que ele é breve. Então vai ser o I breve. E você tem o Y longo, que vai ser o Y longo. Ou você tem o Y breve, que vai ser o Y breve. Não tem como errar. Então, essas são as comuns. Ou ambivalentes. Porque elas podem, ora parecer longas, ora parecer breves, e não vai mudar a vogal. Vai ser, o alfa longo vai ser alfa. O alfa breve vai ser alfa. O iota longo vai ser iota. O iota breve vai ser iota. O y longo vai ser y. O y breve vai ser y. E você tem o que ele vai ser chamado aqui, né? Além das vogais comuns, né? Ou ambivalentes, você tem aquelas vogais que são vogais que podem ser, que eu vou chamar de vogais simples. E simples, nós temos 2 tipos de vogais simples. Simples porque elas só podem ser de um único jeito, tá? Seriam as monovalentes ou simples, que podem ser as simples breves. Quais são as simples breves, professor Brian?
Você vai me perguntar. As simples breves nós estudamos e não tem como errar. São duas. As simples breves, que só podem ser breves, são essas duas vogais aqui. O epsilon, que é o E breve. Eu não preciso marcar breve quando eu estou transcrevendo, mas aqui eu vou só dizer o sinal de breve. E o O micron, que é o O breve. E eu tenho as chamadas simples longas. Elas são sempre longas. Repetindo, eu tenho as simples longas, que são duas também, tá? As simples longas também são duas vogais, que vão ser sempre longas. O é que vai ser sempre longo, sempre vou marcar na transcrição, só marco as longas na transcrição. Ou o ômega, que vai ser sempre o O longo. Esse é o quadro. Olha que quadro bonito. Eu tenho as vogais comuns, são 7 vogais, né? Se a gente for escrever todas as vogais, vai ser alfa, epsilon, eta, iota, omicron, ypsilon e ômega. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 vogais. O alfa pode ser alfa longo, A longo ou A breve. O epsilon só pode ser E breve. O eta só pode ser E longo. O iota pode ser o I longo ou o I breve. O omicron só pode ser o O breve. O ypsilon pode ser o Y longo ou o Y breve. E o ômega só pode ser o O longo. Em vez de ficar esse negócio aqui meio bagunçado, que eu fiz aqui agora, tá? Não precisa fazer bagunçado, é só você olhar esse quadro bonitinho que eu fiz aqui. Comuns, alfa, iota, ypsilon. Simples breves, epsilon e omicron. Simples longas, eta e ômega. São 7 vogais, alfa, iota, ypsilon, epsilon, omicron, eta, ômega. Não tem como errar. Não tem como errar. Vamos então para o próximo. O próximo agora é pensar que nós temos diferenças de pronúncia, mas isso a gente não vai falar aqui agora. Não tem muita importância. Mas tem importância uma coisa fundamental, que é a gente estudar os ditongos, que são sempre... Tem que repetir várias vezes. Ditongo em grego é sempre decrescente. Ditongo em grego é sempre decrescente. Sempre vai ter um I ou um U na segunda vogal ou na chamada semivogal. Não tem como errar. Ah, mas Brian, se eu fizer um A com um alfa com epsilon, não é ditongo. Ditongo é A com iota ou A com ypsilon. Ah, e se eu colocar um E com um epsilon com omicron, não é ditongo. Ditongo é E com iota ou E com ypsilon. Ah, mas se eu colocar um omicron com alfa, não é ditongo. Ditongo é omicron com iota ou omicron com o ypsilon. Não tem como errar. A segunda vogal no ditongo vai ser o iota ou vai ser ypsilon. E esses ditongos, em grego, eles vão ser sempre decrescentes, como nós já aprendemos, e eles são ditongos que a gente pode chamar de próprios, porque você vai pronunciar ambos os elementos, ou você vai ter os chamados ditongos impróprios. Então, eu vou fazer uma relação para vocês. Claro que eu não vou ficar pedindo para vocês guardarem texto. Eu vou chegar aqui, vou abrir uma outra página e vou separar ditongos próprios. Vai abrir aqui. Ditongos próprios e ditongos impróprios. Tá? Ditongos próprios
que são os ditongos próprios, Brian? Que eu vou pronunciar ambos os elementos. Ou que a gente tem o som dos dois elementos do ditongo. E ditongos impróprios. E é fácil fazer os ditongos próprios e ditongos impróprios. Não é nada tão complicado. Porque os ditongos impróprios, eles vão ser facinhos de serem compreendidos. E aí a gente vai começar a ver maiúsculo e minúsculo, que foi uma pergunta que fizeram para mim. Ditongos próprios e ditongos impróprios. Tá aqui. Próprios e impróprios. Ditongo próprio. Alfa com iota. Alfa com Y. Próxima vogal. Epsilon com iota. É o EI. Epsilon com Y. É o eu. Próxima vogal. Ômicron com iota. É o OI. Ômicron com Y. Eu vou pronunciar U. Não vou pronunciar OU. Então, doulos, que é escravo. Ó. Olha a palavra escravo. Doulos. Eu não falo doulos. Não fale doulos. Eu falo doulos. Doulos. Ok? Falo doulos. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Depois eu tenho, depois dessa vogal, eu tenho Y com iota. Ok? Eu tenho Y com iota. E pronto, eu até tenho o eta com Y, que é mais comum, mais incomum. Tá? Eu até posso ter o ômega com Y. Até posso ter, errado também. Esses são ditongos próprios. Ai, au, ei, eu, oi, u, ui, eu, ou. Mas os impróprios é aquele que você tem o que a gente chama de iota subscrito ou iota adscrito. O que é iota subscrito, Brian? Quando você põe o alfa e lá debaixo dele tem o iota, esse iota não vai ser pronunciado. Quando você tem o eta e você tem o iota debaixo dele, esse iota não vai ser pronunciado. Quando você tem o ômega com o iota debaixo dele, esse iota não vai ser pronunciado, mas ele vai ser transcrito. Ele só não vai ser pronunciado. Eu vou ler A, E, O. Se eu colocar maiúscula, eu posso colocar a maiúscula alfa com iota aqui embaixo, ou colocar a maiúscula aqui com iota do lado. Eu posso colocar o eta maiúsculo com iota embaixo, ou o eta maiúsculo com iota do lado. Eu posso colocar o ômega maiúsculo com iota embaixo, ou o ômega maiúsculo com iota do lado. Quando eu tenho iota embaixo, eu tenho o chamado iota subscrito. Então, isso que está aqui se chama, deixa eu colocar uma setinha para cá, iota vamos ver se eu consigo escrever, subscrito. Iota subscrito. Por que subscrito? Porque ele é escrito embaixo, subscrito. E esse iota que não se pronuncia, que está do lado, esse iota que está do lado, que não se pronuncia, esse iota que está do lado, que não se pronuncia, eu vou chamar de iota adscrito. Por quê? Porque é escrito ao lado. E ao lado em latim é ad. Adscrito. Só aparece em maiúsculos. Até tem texto que põe o iota adscrito no texto normal, mas a gente vai ter texto assim não. Esse iota não se pronuncia, por isso que o ditongo é impróprio. Porque esse iota não vai ser lido. Aí você vai perguntar, por que não vai ser lido, Brian? Não vai ser lido de capricho? Não.
Porque o alfa, que tem o iota subscrito, é alfa longo. E o iota seria mais uma vogal. Seria como se fosse A, o som de A, mais um som de A, mais um som de I. Como que eu vou falar? I. Eu vou perder o fôlego, não tem como falar 3. Então, os gregos suprimiam o som do I. Mas o I existe. Então, o I ficava escondidinho debaixo da palavra subscrito. A mesma coisa quando eu tenho o eta. Olha aqui, o eta com o iota embaixo. Eu tenho o som E, que se prolonga por 2 tempos. E depois eu tenho o I. Como que eu falo? I. Já perdi o ar, estou até passando mal. Então, o que eu faço? Eu tiro o som do I. Por isso que ele fica embaixo. Ele existe, mas ele não é pronunciado. A mesma coisa com ômega, com iota. Como que eu falo? O som do O, compridão mais o I. Não tem como falar. Oi. Então eu tiro o som do I e falo só o som de O dobrado. Então, como o iota existe, mas ele não é pronunciado, ele fica debaixo da palavrinha. Esses são os ditongos próprios e os ditongos impróprios, pessoal. Continuando aqui, para vocês verem, eu vou depois falar dessas palavrinhas aqui para vocês. Nós temos esse quadro que está aí, ó. Vogais comuns e as simples breves e simples longas. Comuns: alfa, iota e y. Breves: epsilon, simples breves, epsilon e omicron. Simples longas, eta e ômega. As de tongo próprio: ai, au, ei, eu, oi, ui, eu, ou. E de tongo impróprio: alfa com iota descrito, alfa com iota subscrito. Eta com iota descrito, eta com iota subscrito. Ômega com iota adescrito, ômega com iota subscrito. Percebem? Vou pedir para tirar a tela aqui, que a gente vai agora conversar, tá? Percebem? Percebem? Então, quando a gente tem o iota subscrito, ele vai ser escrito, porque está escrito. Vai ser escrito embaixo, se for maiúsculo vai ser escrito do lado, mas ele não se pronuncia, tá? Não se pronuncia. Ok? E esse iota que não se pronuncia é chamado de iota subscrito, se tiver embaixo, e iota descrito, se tiver do lado. Tá? E aí eu vou fazer algumas palavrinhas, tá? E essas palavrinhas que eu vou fazer vão ajudar você a fixar esse conteúdo. Eu vou até olhar a hora aqui e tem 12 minutos ainda. Nossa aula já terminou e tem 12 minutos. Então o que eu vou fazer é mostrar algumas palavras que têm iota subscrito para você perceber como eu transcrevo. A transcrição vai ser super tranquila. É importante a gente transcrever palavras com iota subscrito, porque essas palavras vão ajudar a gente, tá? Então, a gente vai pegar uma palavra que é uma palavra, por exemplo, bonita, que é a palavra odé. Odé. Eu vou transcrever a palavra odé. Não põe a tela ainda não, eu vou preparar aqui minha tela, né, para escrever essa linda palavra grega. Eu vou escrever maiúscula e vou escrever minúscula. É uma palavra linda, porque significa canto, né? Significa canto, canção. É uma ode. Tem em português a palavra ode, né? E essa palavrinha é uma palavra que, se eu escrever maiúscula, vai ter o iota adescrito. Se eu escrever minúscula, vai ter o iota subscrito. Eu vou preparar aqui antes de colocarem na tela, tá? E eu vou, quando eu mostrar aqui, vocês vão perceber que dá para perceber que a palavra tem iota subscrito. E é muito simples perceber que a palavra tem iota subscrito, e vocês vão ver por quê. Eu vou escrever a palavra maiúscula e vou escrever a palavra minúscula. Deixa eu fazer aqui antes de colocar na tela. E eu estou explicando isso porque como eu vou saber se vai ser ou não vai ser pronunciado. Vou explicar, vou mostrar agora. Ele vai aparecer diferente, vai indicar que não vai ser pronunciado. Então, põe a tela, por favor, para gente. Vamos lá, vamos ver na tela a palavra ode maiúscula, a palavra ode minúscula. Quando eu olho aí a palavra, eu vou transcrever, eu vou pronunciar OD, OD, OD. Eu não estou pronunciando OID, eu estou pronunciando OD. Aí você vai falar assim, como que eu transcrevo essa primeira palavra, Brian? Espírito fraco, não é nada, O, I, aliás, O longo, I, delta, D,
é longo e acento agudo. Como que eu transcrevo a outra palavra? O longo e delta e é longo com acento agudo. Aí você vai perguntar, como que eu sei que esse O está descrito e não é pronunciado, Brian? Porque quando você tem palavras com ditongo iniciando, esse espírito que está aqui, se a vogal do ditongo é pronunciada, ele vem na segunda vogal de ditongo e não aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma palavra aqui que tem esse cara, tá? Vou pegar a palavra casa, que é a palavra oika. Olha aqui. Oi. Kia. Não é ômega, é ômicron. Olha aqui. Onde que está o espírito fraco? Na segunda vogal do ditongo. Como que eu transcrevo? Oi. Kia. Perceba como é diferente o equia de ode. Ó, o espírito está na segunda vogal de ditongo. Quando eu ponho ode, eu ponho ômega, o espírito fraco vem antes do ômega, ponho iota, ponho delta, ponho eta, ponho acento agudo. E vou transcrever como? O longo, iota, delta, epsilon, aliás, eta, é longo, com acento agudo. Como que eu pronuncio oikia? Oikia. Como que eu pronuncio odé? Odé. Eu não vou ler esse i que está aqui. Por quê? Porque eu teria que ler oidé. Oidé. Não dá para ler isso aqui. Esse iota, na pronúncia, ele não vai aparecer. E como que eu vou saber? Indiquei. Deixa eu voltar aqui. Eu estou tirando o X. Porque quando eu tenho iota que se pronuncia, adescrito que se pronuncia, o espírito está sobre ele. O espírito se põe na segunda vogal de ditongo inicial. Ou seja, espírito fraco, segunda vogal de ditongo inicial. Vou pronunciar o I. Quando eu tenho uma vogal morta que não se pronuncia, que é o caso aqui, deixa eu apagar. Vai aparecer lá. Vou apagar de novo. Pronto. O que eu tenho? O espírito está em outro lugar. Ele está antes da vogal ômega. Lembrando que os ditongos impróprios é a alfa longo com iota subscrito, eta longo com iota subscrito e ômega longo com iota subscrito. Não tem ômicron com iota subscrito, que ômicron é breve. Não existe isso aqui. Então, isso aqui não é iota descrito. Isso aqui é iota, é um ditongo próprio. O ditongo impróprio está aqui. Ok? É isso, gente. Vou pedir para tirar a tela de novo, para dizer para vocês que para vocês fixarem, né, essas coisas não tem erro. Você tem que treinar. Transcrição. Faça o exercício dessa lição. O exercício dessa lição é um exercício interessante. Eu vou até olhar aqui o exercício e vou ver se dá para colocar aqui para vocês. Porque o exercício de vogal, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, que é o quê? Transcrever para ir guardando maiúscula, minúscula, ditongo próprio, ditongo impróprio. Então, nós vamos ver aqui quais são as vogais longas, vogais breves, vogais ambivalentes, vogais ditongos próprios, ditongos impróprios com iota subscrito e iota descrito. Essa é a atividade. Vou pedir para colocar a tela de novo, para a gente ver aqui como é que vai ser. Ó. Você tem que fazer uma tabela, tá? Uma tabelinha com vogais gregas maiúsculas e minúsculas com seus nomes, escritos em grego. Vogais longas, vogais breves, vogais ambivalentes ou comuns. Ditongos próprios, ditongos impróprios com iota subscrito, ditongos impróprios com iota descrito. Percebe? Você vai fixar esse conteúdo assim que você fizer o exercício. Então vai ser fácil. Tá? Pode tirar a tela. Caso você tenha dificuldade, basta você marcar na nossa monitoria. Estão à disposição no monitoria grego e latim, @gmail.com, e eles vão fazer o atendimento de monitoria e você vai aprender isso tranquilamente. Então, respondendo a pergunta
A pergunta adiantada que foi feita: como saber se o iota distrito não deve ser pronunciado? Porque ele tem marcas de que ele é distrito. Ele vai estar depois de uma vogal longa, o espírito vai estar antes da vogal longa e não sobre o iota distrito. E eu vou saber que ele vai estar escrito na minha transcrição, por exemplo, mas ele não será pronunciado. Não tem como errar. Tá bem, gente? Não tem como errar. E vai ficar tranquilo. Você vai ter tempo de aprender isso. Você vai aprender isso, porque aqui a gente vai junto até o final. Tá bem, gente? Essa nossa aula é um prazer imenso, é uma satisfação muito grande. Eu agradeço a confiança. Assista às aulas se você precisar mais vezes e faça as perguntas lá para a monitoria. E a gente vai ficar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado dessa experiência, que não esteja cansativo para você, porque para a gente está sendo muito prazeroso. Um grande abraço a todos e todas e até nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Um abraço.